Vamos ver agora como é que a gente representa as janelas e como que elas estão representadas aqui, né? O que são essas linhas, indicações de abertura e tal, e como vocês vão usar aqui o quadro de esquadrias para poder desenhar as janelas que vocês não têm referência, né? Eu dei para vocês só essa fachada, algumas janelas são iguais, outras vão ser um pouco diferentes. Então, ó, eu tenho que olhar aqui as janelas por pavimento. Então, vamos ver primeiro as do térreo. Eu tenho aqui uma janela de correr. Então, a representação de uma janela de 4 folhas de correr, né, que é essa janela da cozinha, que aqui não estão representadas as 4 folhas, né, está só de uma linha dupla. Poderia fazer os planinhos, né, igual muita gente fez a representação da janela, já indicando as 4 folhas. Não tem problema representar assim não, isso é uma representação simbólica, né, esquemática. Mas aí na fachada eu preciso ver como é essa janela. Então essa daqui é a J08, que eu renomeei ela aí, não estava indicada. Então a J08 está indicada aqui no quadro de esquadrias. Eu tenho a largura e a altura da janela, a segunda medida é a altura, e o que está depois da barra aqui é o peitoril. Isso está indicado, aqui não está indicado. Então é largura, altura e peitoril, são as medidas que normalmente são indicadas nos quadros de esquadrias. Na descrição aqui está dizendo que ela é 4 folhas de correr, e aí aqui um material, né, um complemento do... Aqui o tipo de abertura, uma descrição de material, aí aqui outras observações que não vêm ao caso agora. Então é uma janela que tem 2,5, esse 2,5 eu vejo na planta. Para fazer a fachada, o que pode faltar é a altura, né, o 1,30 aqui, e a altura do peitoril também. Então isso que vocês vão ter que observar. Então aqui eu estou vendo uma janela de 4 folhas de correr. Então, quando a gente vê a janela de frente, a gente dá uma indicação de como que é a aparência dela. Então a linha amarela aqui é o buraco da janela, né, o vão de abertura. Então eu estou destacando aqui um pouquinho, né, ela está mais fina do que o contorno da parede, porque aqui está mais recuado, enfim, e está dentro do mesmo plano. E a linha da esquadria eu estou fazendo ela 0,1, né, para ficar mais fininha. Então eu estou representando os 4 painéis aqui. Ó. Eu tenho um painel de correr, um outro que está um pouco para trás, né, eles têm um trespasse aqui. E aí a gente indica com texto, né, esse texto com tamanho de acordo com a escala que o desenho vai estar na prancha, uma setinha indicando o sentido de correr, de abertura. Aqui está até invertido, né? Deveria estar assim, ó. Indicando que corre para o outro lado. Ela está fechada e vai correr para lá para abrir, e indica o painel fixo também. Então essa é uma representação de uma janela de correr. A outra janela que a gente tem na planta, que está sendo vista, é essa daqui, que é a... Acho que está J05, né? Aqui na planta está sem os símbolos. Se vocês pegarem as plantas oficiais aí, vocês vão ver, ó. Essa aqui é a J04, desculpa. Então a J04 está descrita aqui, ó. Ela tem 100 por 1,80 por 60 de peitoril, e ela é uma janela pivotante. Então, é uma janela, ela tem então 100, é a medida que eu posso tirar da planta, 1,80 de altura, e o peitoril eu vou pegar a referência do piso interno, os 60 de altura do peitoril. Essa linha simbólica tracejada aqui, ó, teria que ter mais uma, na verdade, indicando o eixo. É uma representação de que aqui existe um eixo de rotação e essa janela gira. O pivotante, né, se eu fosse fazer
a representação na planta da abertura dessa janela, ela giraria assim, ó. Eu poderia girar ela nesse sentido. Então, eu estou dizendo, na representação, eu estou dizendo que esse ponto central é o eixo de giro. Então, estou marcando ele com essa linha tracejada e essa linha que indica o que move, né, a parte que move da janela. Então, isso é uma representação, você dá uma indicação de como que é o sistema de abertura da janela. Aqui a outra igual. A janela do banheiro já é uma janela tipo máximo ar. Então, uma janela que eu teria que mostrar como que ela abre só em corte. Se eu fosse fazer um corte dessa janela aqui, ela seria... Deixa eu fazer um corte esquematicamente aqui rapidinho. Aí tem dois tipos de máximo ar. Então seria isso o corte da janela. Tem uma máximo ar que eu posso abrir ela, né, simplesmente girando assim, ó. Então ela normalmente abre para fora, então aqui seria o lado de dentro, aqui seria o lado de fora. E tem umas que ela pode girar e ao mesmo tempo que gira, ela escorrega um pouco para baixo assim, ó. Aí tem um trilhozinho aqui, à medida que eu vou abrindo, ele vai escorregando um eixo. E ela poderia ser basculante também, mas enfim. Essa aqui seria nesse sentido. Chama máximo ar porque a gente tem a possibilidade de abrir ela completamente aqui, ó. Posso abrir ela totalmente e deixar todo o vão de abertura livre para ventilação. Então, a representação dessa abertura, né, analogamente, eu estou fazendo com essa linha tracejada. Ó. Eu estou fixando aqui a dobradiça e a ponta, a quina aqui da representação, indica a parte móvel da janela. Aqui tem duas porque são dois módulos, né, que estão divididos, pode dividir, né, abrir independentemente. Então, isso é a representação de uma janela máximo ar. Aqui a gente já tem uma representação de uma janela de abrir, né? Abriria como se fosse uma porta. Essa é a janela aqui, ó. Então, eu poderia representar essa janela, né? Além dessa linha esquemática, eu poderia fazer ela... Aí tem janela que é assim, a janela da minha casa é desse jeito, ó. Tem uma para frente e tem uma outra para dentro. Então, esses painéis de fora são venezianos, isso é um tipo de janela até bem comum, né? Acho que aqui em Laguna tem bastante, essas casas mais antigas tem muito isso. Uma de dentro com vidro e uma de fora com... A de fora com veneziana e a de dentro com vidro. E aí ela pode abrir igual como uma porta. Então, eu vou fazer... Né, ela poderia ter um sistema de abertura assim, igual de porta. Aí representaria igual uma porta. Em janela, fica meio confuso. Como isso é a representação de porta, normalmente a gente não faz isso nas janelas. Aí indica isso num detalhe. Tem um conjunto de desenhos que a gente pode fazer, que é o mapa de esquadrias. Aí a gente vai detalhar o sistema de abertura e detalhar como que essa janela é vista. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é essa representação,
né, da linha tracejada, indicando essa abertura. Aí, se ela tiver um painel duplo, ela poderia ser representada, né, analogamente para dentro, né? Então, são duas portas, né, dois fechamentos que tem nessa janela aí. É uma possibilidade. Então, isso é uma representação de janela de abrir. E aqui, ó, uma representação de veneziana, que eu estou fazendo uma achura para indicar que isso é uma veneziana de madeira ou de alumínio, né? Essa representação seria uma representação de vidro, usando, né, aquele layer sólido de vidro. Tem uma achura de vidro, né, que se usa, eu acho muito ruim. Eu gosto de representar o vidro, uma achura de vidro que é só uns risquinhos assim para indicar onde é vidro. Eu prefiro representar como uma achura sólida e vai um tom de cinza ou um tom de verde clarinho. Eu acho que dá mais a ideia do vidro. Então, quando tiver vidro, vocês fazem essa representação veneziana, essa outra. E as linhas aqui é a espessura do montante, né, da esquadria mesmo. Essa linha dupla aqui de baixo é a pedra de arremate ali do peitoril, que está representada aqui também. Então, essas janelas vocês têm aí, né, já desenhadas. Se vocês tiverem outras semelhantes, vocês vão fazer seguindo a mesma lógica. Na outra fachada, vai ter uma janela de correr, mas é com duas folhas só, então as duas correm. Né, posso correr uma ou outra independente. Aqui tem uma porta. De abrir. Essa porta estava, acho que, como pivotante. Essa porta está indicada como pivotante, tem um pequeno errinho aqui na representação. Deixa eu tirar esse desenho da frente. Eu estou representando essa porta. Então, a porta pivotante, ela tem um centro de rotação deslocado aqui, ó. Então, esse centro seria a referência do eixo. Deixa eu corrigir ali que está errado no meu. Ó. Então, a linha tracejada estaria pegando aqui e aqui. Então, ficaria uma coisa... Ficaria uma coisa assim, ó. Vou apagar a achura aqui só para vocês enxergarem as linhas. Então, eu estou fazendo as linhas tracejadas. Ó, a vertical indica o eixo de rotação e as outras, né? Então, eu estou indicando que, né, o eixo está aqui e esse lado é o que gira e a outra beiradinha da porta também vai girar, né, fazendo esse movimento aqui, ó. Então, um lado gira para cá, o outro gira para lá. Então, está descrito o raio de giro dela aqui. Então, isso é um tipo de porta que existe também, pivotante, né? Porta de vidro temperado, normalmente é assim. As portas, a porta de madeira comum, aqui de novo a janela pivotante, façam igual essa daqui. Aí lá para trás, né, a outra fachada também vai ter janela de correr igual, janela máximo ar, aí aqui com um módulo só. Então isso é a fachada de trás, as janelas dos quartos. E tem uma outra fachada aqui. Essa aqui tem um janelão, ó. Essa aqui não, vocês não vão conseguir saber. Essa só desenhando a elevação para eu saber como que ela funciona. É uma janela que eu tô colocando, que está representada aqui, ó, é a janela da escada. Não vou ficar mostrando muito essa escada não, senão vocês vão ficar sugestionados. É para a gente desenhar ela depois.
Então é uma janela que está na escada. Então ela é mais alta porque tem o patamar da escada aqui e ela pega toda a abertura aqui. Ó. Então é uma janela que é dividida em vários módulos. Tem alguns módulos máximo ar e outras fixas, né? Também tem o vidro representado ali. Então a gente indica, na fachada, a gente indica sempre que possível, né, se estiver tendo escala para isso, indica a representação, né, dos sistemas de abertura. Nessa fachada vai aparecer uma porta de correr também. Então é a mesma lógica de representação da janela, só que com a altura de uma porta. E essa aqui também de abrir, né, a porta... Ah não, essa é de correr, ó, também. É a porta da cozinha ali também de correr, também teria que ter uma setinha indicando que ela corre para lá. E esse detalhezinho aqui é a moldura da janela. Essa moldura que está representada na planta, esse detalhezinho aqui é um detalhe, né, uma moldura. A linha amarela aqui que eu estou vendo é a base da moldura. E a linha interna seria o peitoril da janela. Nem precisaria dessa linha intermediária, não. Então é isso que vocês vão ter que cuidar aí para finalizar os desenhos das fachadas.